Fala família, vamos trazer mais um react do canal Vender Casagrande. Olha só, Casemiro anunciou saída do Manchester United e Flamengo mirando aí no mercado. Nós iremos trazer informação sobre novo volante. Vamos trazer agora um react do canal do Vender Casagrande, ele traz mais informações sobre o Rubro Negro. Vamos acompanhar esse react. E agora vamos para as informações. Antes de mais nada, uma rápida análise da vitória do Flamengo em cima do Vasco da Gama. Confesso para vocês que me surpreendi muito e por conta da atuação positiva do Flamengo. Porque assim, embora seja o baita elenco, atual campeão da Libertadores, do Brasileirão, a gente sabe disso tudo, mas por todo o contexto dessa situação, como o planejamento foi revisto de última hora, na véspera do jogo os jogadores não sabiam se eles iam jogar o jogo contra o Vasco ou não. Então tudo foi definido em cima da hora, primeiro jogo na temporada, pré-temporada de apenas 7, 8 dias. Então confesso para vocês, eu não esperava uma atuação tão boa do Flamengo como foi em cima do Vasco, uma vitória extremamente justa. E eu acho que poderia ter sido até mais. O torcedor vascaíno tem que comemorar, porque poderia ter sido goleada. A expulsão do Cauã Barros, na minha concepção, foi uma expulsão justa. Entendo quem diz que não deveria ter sido expulsão, mas dizer que o Flamengo só ganhou por conta dessa expulsão, eu acho extremamente errada essa análise e injusta também. Porque antes mesmo da expulsão, que foi no começo do segundo tempo, o Flamengo já poderia ter feito 2, 3 gols. O Flamengo não ganhou por causa da expulsão, o Flamengo ganhou porque foi muito melhor. O grande destaque do jogo foi o Léo Jardim. O Flamengo finalizou 32 vezes. O Léo Jardim fez 10 defesas difíceis. Ele foi o melhor em campo praticamente. Então foi uma vitória muito justa do Flamengo, uma vitória para mostrar que o Flamengo chega essa temporada como o time a ser batido, foi muito superior, inclusive na parte física, sendo que o Vasco começou a pré-temporada antes, o Vasco já tinha estreado essa equipe antes da temporada, o Vasco se preparou, se planejou para esse clássico, totalmente diferente do Flamengo, e mesmo assim o Flamengo foi melhor em todos os quesitos. Inclusive, galera, ontem, na entrevista coletiva do Diniz, eu discordo com tudo que ele disse em relação ao jogo. Na concepção do Diniz, técnico do Vasco, o Flamengo não foi superior, o Flamengo não amassou o Vasco, o Flamengo teve apenas 5 minutos, foi amplamente superior. Diniz, com todo respeito, uma análise totalmente errada. E digo mais, torcedor vascaíno, a derrota preocupa menos do que a declaração do Diniz, porque se de fato ele pensa isso, não está apenas só querendo defender o grupo dele, com todo respeito ao Diniz, ele está em outro mundo, ele assistiu a um outro jogo. E isso precisa deixar o torcedor vascaíno preocupado. Dito isso, o Flamengo foi muito bem, embora não tenha tido em campo ali Jorginho, Arrascaeta, Daniel Salles, jogador sub-20 da lateral direita, atuou improvisado na lateral esquerda, e ele foi muito bem. Então, pessoal, assim, foi uma vitória extremamente justa do Flamengo, o Flamengo estreando muito bem nessa temporada com o elenco principal. Sobre o Michael, a pessoa aqui do Santos acabou de me responder, Vene, nada novo. Eu acho que a grande curiosidade sobre o Michael é que ele treinou de volante o Felipe Luiz, elogiou isso. O Felipe disse ali, ó, o Léo não é volante e não jogará comigo como volante, se referindo a Léo Ortiz. Para mim é um dos melhores zagueiros do mundo. Hoje estava na dúvida entre ele e o Michael, que treinou muito bem como volante nessa semana. Mas como estávamos com um a mais, preferi manter uma estrutura mais sólida, com o Léo formando, na verdade, 3 zagueiros. Não vejo como volante. Não compete, não vai competir, a não ser que precisamos do sacrifício dele. Vitão compete com Danilo, com Léo Pereira e Léo Ortiz. Gostei muito do jogo do Vitão falando nisso. Olha, Michael treinando de volante. Gente, assim, o Michael ele não está nos planos do Flamengo para o setor ofensivo. A gente sabe disso. Ele só não foi para o Santos ainda. E eu já expliquei toda a situação para vocês. O Santos se acertou com o Michael em um contrato longo, definitivo, só que o Santos virou para o Michael e falou, ó, nós não temos dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Se você conseguir uma liberação lá no Flamengo, a gente fecha um contrato longo com você. Só que por contrato, o Michael tem direito a receber luvas, caso ele encerre o vínculo dele com o Flamengo. Porque ele abriu mão de muito dinheiro lá na Arábia para poder vir para o Flamengo. Então tá em contrato. Só que o Flamengo falou, não,
eu prefiro continuar te pagando esse salário, essas luvas aqui, te ter no elenco, a te liberar, pagar um custo por isso e ainda te ceder de graça para uma outra equipe, embora seja o Santos que não vai brigar com o Flamengo por título na temporada. Então, eu já disse isso, vou repetir. Ninguém está errado na história, nem o Santos, nem o Michael, nem o Flamengo. Cada um olhando para o seu próprio nariz e tá tudo bem, tá? Ninguém tá errado. Mas, se chegar um clube querendo comprar o Michael junto ao Flamengo, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Michael. A questão é, qual clube vai querer comprar o Michael e ainda pagar um salário alto para esse jogador que tem um alto salário no Flamengo? Onde eu quero chegar? O Michael pode simplesmente sentar no contrato e tá tudo bem também. Contrato é contrato. Vocês têm que reclamar com quem fez esse contrato com o Michael. Então a culpa não é do atleta, tá? Embora eu, no lugar do Michael, eu tivesse uma outra postura, eu iria preferir ganhar menos e ter mais oportunidades em campo, seja no Santos, seja em qualquer outra equipe. Mas enfim, cada um sabe o que é melhor para a sua carreira. E agora, o assunto principal desse vídeo, Lucas Paquetá. Pois é, a gente trouxe aí pela manhã, nas outras redes sociais, antes mesmo de eu entrar ao vivo no SBT, em primeira mão, o Flamengo enviou a proposta oficial, papel timbrado, ao West Ham para comprar Lucas Paquetá. E quando eu falo enviou o papel oficial timbrado, por quê? A primeira proposta foi, entre aspas, de boca. Ó, o Flamengo conversando com os empresários viraram para o West Ham e falaram assim, ó, o Flamengo quer pagar 30 milhões de euros fixos mais 5 em metas. Vocês topam? O West Ham virou e falou, não, desse jeito não. Só que agora, depois de reunião, fechar todos os detalhes, fechar todos os lados, o Flamengo pegou o papel assinado por BAP, assinado por José Boto e enviou diretamente ao e-mail do West Ham. Está lá na caixa de e-mail do West Ham. O Flamengo quer pagar 40 milhões de euros para ter Lucas Paquetá já nessa janela de transferência. Vene, e aquela proposta do West Ham de vender o jogador agora, mas o Flamengo ser obrigado a emprestar o jogador até o meio do ano, quando acaba a temporada na Inglaterra? Esquece, desse jeito o Flamengo não pretende fazer. Já que é para comprar o jogador agora, o Flamengo quer ter o jogador agora. Caso contrário, o Flamengo vai continuar tentando na outra janela de transferência, que é no meio do ano aqui do futebol brasileiro, no meio da temporada, e na reta final de temporada do futebol inglês. Basicamente, eu penso o seguinte, tá? Eu acho que o Flamengo está certo. É difícil. Como é que tu compra algo e empresta algo? É a mesma coisa que você comprar um apartamento e deixar a pessoa morar lá durante 6 meses depois. Então, assim, fazendo uma analogia rápida que me veio à cabeça, é basicamente isso. Então, eu acho que o Flamengo está certo, está jogando com a paciência e também com a vontade do jogador, porque a vontade está pesando demais. O jogador extremamente importante no West Ham, mas já avisou para o clube inglês, eu quero jogar no Flamengo. Inclusive o próprio Paquetá já comentou em fotos do Flamengo. Enfim, a gente sabe que, para mim, questão de tempo. Resta saber quando o Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo. Se vem já nessa janela de transferência ou se vem na janela do meio do ano, pós-Copa do Mundo, né? Porque ele com certeza estará na lista de Carlo Ancelotti para a disputa da competição, principal competição do futebol no meio dessa temporada, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, família. Você acompanha o react do canal do Vender Casagrande, ele falando sobre Lucas Paquetá, proposta oficial, mercado da bola, entre outros. O Mengão venceu ontem o Vasco da Gama por 1-0. Poderia ter sido aí uma goleada histórica. A sorte é que o Vasco tem um bom goleiro, temos que admitir, o Léo Jardim fez no mínimo aí 7 ou 8 defesas importantíssimas na partida. O resultado poderia ser muito mais elástico. Claro que Botafogo ainda, o Flamengo não contou ainda com seus principais jogadores aí, né? O Arrascaeta, que é o principal homem de criação do Flamengo, não estava aí em campo. Isso fez aí com que o Flamengo tivesse menos qualidade, mas mesmo assim o Flamengo jogou muito bem, finalizou muito bem, pressionou o Vasco da Gama. Após a expulsão não teve nem como o Vasco reagir e o Flamengo fez uma excelente partida.
o time principal retornou e agora, segundo informações do Portal GE, o time principal vai continuar contra a Fluminense e até a estreia no Campeonato Brasileiro no dia 27 e a Supercopa no dia 1º de fevereiro. Notícias de última hora. Sobre Casemiro, as informações que tem rondado aí é que Casemiro anunciou a sua saída do Manchester United, a partir do meio da temporada fica livre no mercado e outros clubes já estão demonstrando interesse, como é o caso do Flamengo, que demonstrou interesse na contratação do volante de 39 anos da seleção brasileira. E apesar da idade, Casemiro tem jogado muito bem, inclusive está no futebol europeu. Chama a atenção aí do Flamengo, que tem como uma opção aí de volante. E isso pode ser aí que o Casemiro venha suprir essa necessidade de volância no mais querido. Deixa aí, torcida, o seu comentário. Casemiro seria um bom reforço para vestir a camisa do mais querido, do Mengão. Comentário, inscreva no nosso canal e deixa esse like.